As ações da Gerdau já caíram cerca de 30% nos últimos 12 meses e nesse vídeo a gente vai conversar se isso tem mais cara de armadilha ou de oportunidade. Então se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal para não esquecer de se inscrever e também deixa o like aí que ajuda bastante o canal a crescer e a chegar a mais investidores. Para quem não conhece, a Gerdau é uma das maiores empresas do setor de aço aqui do Brasil, ela é muito ligada ali à construção civil, então ela vende vários produtos feitos à base de aço, então pregos, arames, vergalhões, perfis, cilindros, as telas que vão muito também em construção civil, enfim, vários produtos aqui, todos com certeza feitos à base de aço. E o problema é que o aço aqui no Brasil, né, ele está sofrendo bastante, né, o setor de aço aqui no Brasil, as siderúrgicas estão sofrendo bastante, porque tem bastante aço chegando da China, tá? Então o próprio CEO aqui da Gerdau falou que a situação está ficando dramática, ele falou isso no final do ano passado, no final do ano de 2023, isso porque o volume de aço importado pelo Brasil, o volume de aço que vem de outros países, subiu 58% entre janeiro e setembro de 2023. Esse movimento continuou ao longo do ano e boa parte dessa importação veio justamente da China. Então, para a gente entender o que está acontecendo, a gente precisa entender por que está chegando tanto aço da China, por que antes não chegava e agora está chegando, e por que isso é tão relevante, por que isso impacta tanto a indústria de aço e as siderúrgicas aqui do Brasil. Basicamente, o aço chinês está mais barato do que o nosso aço feito aqui no Brasil. Não faria sentido as nossas empresas aqui do Brasil, indústria ou setor de construção civil, ficar importando um aço se ele não fosse mais barato. Então, tem vários motivos pelos quais esse aço está mais barato, e essa matéria aqui ela é muito boa porque ela resume 5 que são aqui, na minha visão, realmente os principais. Então, em primeiro lugar, a economia chinesa está em desaceleração. Então, já tem uma expectativa de um crescimento mais fraco da China, né? Ela crescia no passado ali a quase 2 dígitos o PIB, high single digits que a gente fala, né? Ou seja, acima de 5%. E a expectativa é que daqui para frente, ou pelo menos no curto prazo, a China tenha um crescimento mais desacelerado. E como a China é uma economia muito baseada ali no setor de construção civil, ele é um dos setores mais importantes da China, então acaba sobrando aço já que eles estão produzindo, eles não vão consumir internamente. Então esse é um dos principais motivos, tá? O segundo motivo é que o aço chinês ele é subsidiado pelo governo local, diferente do que a gente enxerga aqui no Brasil. Claro que a Gerdau, os Minas, a CSN, elas podem ter algum incentivo fiscal, algum subsídio, mas lá na China, né, algumas das maiores produtoras de aço, que tem várias lá na China, né, as maiores todas ficam na China, elas são controladas pelo governo, então são estatais que elas conseguem ter ali bastante subsídio mesmo, né, bastante facilidade ali na importação, o governo ele consegue desviar recursos de outras áreas para colocar nessas empresas, para investir, para manter o emprego, para baratear o custo de exportação, coisas que a Gerdau não consegue fazer, né? A gente não tem ali o governo federal, por exemplo, facilitando ou ajudando ali de alguma forma, direta ou indireta, na exportação da Gerdau ou mesmo na venda aqui interna do Brasil. Então, o fato de ter essa facilidade ali acaba gerando uma competição injusta, pelo menos nesse setor. Então, isso também é um fator que acaba impactando o preço aqui do aço importado pelo Brasil. O terceiro motivo é que o mercado imobiliário chinês está em crise. Eu falei para vocês que boa parte do PIB ali da China vem do setor de construção civil, e a gente viu que desde ali da falência da Evergrande, né, parece que faz muito tempo, mas foi em 2021, uma das maiores empresas do setor de construção civil, outras vieram atrás ali pedindo falência ou até mesmo renegociando dívidas. Então esse setor ele está desaquecido lá. O que a gente parece que teve na China foi uma bolha ali imobiliária que estourou ali em 2020, 21, 22, porque eles construíram muitos apartamentos, muitas casas ali, que não necessariamente vai ter agora demanda para absorver toda essa construção. Então, para não ter ali mais desemprego, porque a indústria siderúrgica é uma indústria que tem um alto nível de empregos, né? A gente tem milhares de pessoas que são empregadas numa única usina, então é muito ruim ali para o governo dele simplesmente parar de fabricar o aço. Então, para poder não desestimular, né, para poder não gerar desemprego no próprio país, a China resolveu exportar e exportar muito. Então, como eles estão lá em crise, vão crescer menos e o setor imobiliário está mais fraco, eles estão exportando tudo para poder manter os empregos internos aqui no país deles. O quarto motivo é que o imposto para comprar aço do exterior ele é menor no Brasil, diferente de outros países como o México, que ao perceber ali que a China estava inundando o mercado internacional com aço, eles aumentaram a tarifa de importação interna lá do México para 25%, o que acaba desestimulando ali das empresas internas do México de importarem o aço e tentarem comprar mais ali no mercado interno, protegendo a indústria nacional. E o Brasil ainda não fez isso. A gente aumentou sim a alíquota, saiu de 9, foi para 12 ali em algum momento ao longo do ano,
e aumentou para 14 em alguns produtos, não em tudo que envolve o aço, né? Então, a indústria, né, inclusive o CEO ali da Gerdau, eles pedem que essa alíquota chegue a 25%, o que seria padrão ali internacional pelos países da OCDE, então não seria nenhuma grande loucura. Vocês sabem que eu não gosto aqui de imposto, então eu preferia que o governo buscasse alguma forma de fazer com que o custo da Gerdau e o custo das siderúrgicas aqui no país eles reduzissem, ou seja, reduzissem os impostos em geral aqui da nossa indústria, mas a gente sabe que o governo aqui do Brasil dificilmente reduz imposto. Então, já que é para aumentar, eles poderiam aumentar aqui o imposto da importação do aço para proteger aqui a indústria nacional, que é uma indústria como eu falei, que gera muitos empregos. Então, o CEO da Gerdau, eles estão pedindo justamente para ter um ambiente mais competitivo, parecido com o que aconteceu ali com a Renner e com as varejistas no início do ano, que vinham sofrendo com a competição desleal ali com as chinesas, e começaram a pedir um aumento ali de imposto de importação justamente para proteger aqui, ou para pelo menos jogar ali nas mesmas regras, porque a Gerdau que produz aqui no Brasil, por conta do custo do Brasil, folha de pagamento, tributos, ela não consegue fazer um aço no mesmo nível de preço que vem importado da China, para vocês terem ideia do tanto que custa aqui no Brasil. Então, já que o governo não consegue reduzir o custo de produção aqui, pelo menos que ele aumentasse o custo de importar, para pelo menos tentar equalizar ali. E aí sim, né, Gerdau e Minas conseguiriam brigar no mesmo patamar ali do aço chinês. E um outro ponto é que o aço chinês ele é produzido com menos cuidados ambientais, e a gente sabe que produzir qualquer coisa com mais cuidados ambientais normalmente custa mais caro. Então a China, por exemplo, a boa parte lá da energia utilizada no país ainda é carvão, porque o carvão é barato, basicamente por isso. E estão lá tentando fazer um movimento, estão investindo bastante em crescer ali a indústria de energia renovável. Muitas pessoas falam que a China é hoje o país que mais é verde no mundo, porque ele é o que mais investe, mas a verdade é que eles são os que mais colocam ali carbono na atmosfera, eles são os que mais poluem do ponto de vista proporcional ao tamanho deles. Obviamente, como eles têm muita gente, eles têm uma indústria muito grande, seria natural, né? A gente não vai, é muito difícil que um país muito pequeno fosse o mais poluente, mas não deixa de ser verdade que isso acaba favorecendo eles do ponto de vista de custo de produção. Diferente aqui do Brasil, que, por exemplo, a Gerdau ela tem métodos ali muito mais limpos de produção, e isso acaba custando mais caro para ela. Então, assim, isso acaba também gerando ali uma distorção na competição entre as duas. E a China tem essa força de causar distorções nesse mercado justamente porque ela ganhou muita relevância nos últimos anos. Hoje ela é basicamente a que corresponde talvez por metade, 40%, 45% de toda a produção de aço mundial. Então, assim, é uma empresa que realmente ficou muito relevante. Todas as maiores produtoras de aço, né, das 10 ali, eu acho que 7 ou 8 estão na China. Então, realmente é uma empresa que ela tem esse poder, e se ela não está utilizando o aço internamente e vai exportar isso, todos os países vão ter problemas de conseguir competir, e é por isso que a maioria dos países subiram aqui os impostos e o Brasil ainda não. E é um dos pedidos que as nossas empresas aqui estão fazendo, justamente porque eles querem proteger aqui a indústria nacional. A própria Gerdau já demitiu 700 funcionários, a Usiminas também está com ali uma capacidade de utilização bem baixa, então isso começa a ficar alarmante e começa aqueles ruídos de que as empresas estão numa situação difícil, de que elas podem falir. Então vamos entender um pouco mais agora como é que estão os resultados da Gerdau. A Gerdau ela tem um ponto bem positivo, que ela é uma empresa já grande o suficiente para não depender só do mercado interno. Então 40% da receita vem do Brasil. É relevante? Sim, é verdade, é relevante, mas ela tem ali quase 40% também vindo da América do Norte e também outros países aqui da América do Sul, o que acaba diversificando um pouco desse risco Brasil, mas obviamente que quando você tem 38%, 40% da sua receita vindo de um país que está passando por esse tipo de impacto, as suas receitas, as suas vendas, seus volumes vão ser impactados, e é o que tem acontecido. Então, quando a gente olha os volumes de venda, os volumes caíram aqui cerca de 6% quando a gente compara em relação ao terceiro trimestre de 2022, só que a receita líquida caiu 19%. Isso porque teve uma queda no preço por tonelada do aço, né? A gente consegue ver isso de uma forma bem melhor aqui no resultado da Usiminas. Então aqui vocês vão ver que o volume da Usiminas está basicamente estático ano contra ano, eles estão vendendo o mesmo volume, ainda não perderam volume, mas na parte aqui de siderurgia, o volume, o preço, né, a receita por volume, ou seja, o quanto que está custando ali por volume, o preço por tonelada, caiu bastante, saiu de 7.100 reais aqui por tonelada para 5.600 reais por tonelada. Então uma queda bem forte aqui de preços, né? Então a Gerdau no completo, no total aqui da Gerdau não sofre tanto quanto a Usiminas, justamente porque ela tem essa exposição
a Estados Unidos e outros países da América do Sul. Mesmo assim, a gente teve uma queda forte de EBITDA, uma queda forte aqui no lucro líquido de 47% ano contra ano e as margens piorando. Então, realmente, mesmo a Gerdau tendo essa diversificação, ela acaba sofrendo. O que a gente precisa entender é que a Gerdau é uma empresa de commodities, que por si só poderia já ser cíclica, mas ela está muito ligada ali ao setor de construção civil, infraestrutura, que também é um setor cíclico. Então, a gente vê aqui que a Gerdau ela sobe muito num ciclo positivo, depois cai bastante aqui, deixa eu ver quanto que ela caiu aqui desse topo, ali na crise de 2020 até o final de 2016, que é o 90%, né? Então caiu bastante. Quem comprou lá em 2016 e segurou até o topo aqui teve mais de 1000% de retorno, então quando o ciclo positivo vem, ela dá um retorno que justifica essa queda, né? Então quem segurou Gerdau para o longo prazo, longuíssimo prazo, com certeza teve um bom resultado, mas é difícil, porque é uma empresa cíclica, ela sobe bastante, cai, sobe bastante, cai, sobe bastante e cai, né? Isso aqui é um movimento natural, a gente tem que entender que é o que está acontecendo com a Gerdau, né? E, inclusive, a gente tinha recomendação aqui da Gerdau na nossa carteira, né? A gente entrou ali mais ou menos naquele fundo que a gente teve em junho de 2022 e quando a gente percebeu que a situação estava um pouquinho mais difícil para a Gerdau, a gente acabou saindo da posição aqui com lucro, né? Mais de 30% aqui, então um retorno é interessante, mas realmente a gente acabava esperando ali um pouco mais da Gerdau, não tinha noção de que seria tão prejudicial assim esse risco aqui da China, né? Felizmente a gente saiu antes de qualquer queda maior, mas o que importa é daqui para frente, né? Será que agora é uma oportunidade? Quando a gente olha do ponto de vista de preço, vocês vão ver que no momento que a gente teve recomendação ali em junho, agosto de 2022, a gente estava com PL de 2,5 vezes e hoje está com PL de 5, de 6, né? De 4, de 5 aqui. Então não necessariamente ela está no momento mais barato do ciclo que você poderia comprar ali a Gerdau, mas quando a gente pega aqui nos últimos 5 anos, né, vocês vão ver que ela tá ainda, não tá tão depreciada assim, então as ações estão apresentando uma alta de 100% nos últimos 5 anos, mesmo que a gente volte um pouco ali, ela tá em níveis acima, né, dos que estavam ali antes da crise de 19, então a situação não é tão dramática assim, né, quando a gente pega, obviamente, do topo mais recente, ela teve uma queda de 25%, 26%, mas os lucros continuaram ali, os lucros estão muito mais altos ali do que 2019, né? Um resultado bem mais alto de 2019. Então, não está assim numa situação tão dramática, né? O que eu quero dizer com isso? O ideal é que você compre empresas de commodity quando você tem ali realmente muito pessimismo, né? Então, quando você vê notícias muito ruins, né? Que é o que está acontecendo agora. Ainda não chegamos nesse momento, mas a gente vê ali sequências de notícias ruins a respeito da Gerdau, quando você vê muito pessimismo com o mercado, quando ela chega ali numa situação bem dramática, que foi ali o que aconteceu em 2016, é o melhor momento para comprar, né? Ou quando a gente pegou aqui em junho, julho ali de 2022, já era um bom momento para comprar. Talvez não esteja ainda nesse momento, mas ela pode chegar se continuar assim. Mas na minha visão, ainda não tá ali tão barata, né? Tá num preço que reflete a incerteza que a gente tem hoje no mercado. Mas caso a gente tenha ali, por exemplo, uma demora ali do nosso governo para ele colocar uma taxa de importação, a tendência é que a Gerdau continue sofrendo um pouco mais ali ao longo dos próximos meses. E isso pode dar uma oportunidade maior para a gente ter sim efetivamente uma entrada. Então no momento eu não estou ainda comprando Gerdau, mas ela está longe de ter qualquer risco aqui de falência, né? A gente consegue ver, inclusive, que ela está muito tranquila, né? A Gerdau, a gente vê aqui que ela tem uma dívida líquida sobre EBITDA de 0,3 vezes, bem melhor do que ela já esteve no passado, com 10 bilhões no caixa, uma dívida líquida de 5,5 bi. Ela paga essa dívida líquida que ela tem aqui com menos de um ano de geração de caixa, menos de um ano de EBITDA. Mesmo que a gente pense que o EBITDA vai cair pela metade no ano que vem, em um ano ela paga essa dívida, então assim, tá numa situação bem tranquila, então esse medo de falência, alguma coisa assim, ele tá fora do radar, então é só mais uma questão de quando que a gente vai ter uma equalização no setor de aço, né? Quando a gente tiver uma notícia aqui, seja de que a China voltou ali a crescer, ou de que reduziu ali as exportações, ou que o nosso governo aumente essa alíquota para 20%, 25%, que é o ideal ali, que é o mesmo que outros players estão fazendo, a gente pode ter uma recuperação ali nas ações. Mas, ao meu ver, como eu falei para vocês, as ações ainda não estão tão depreciadas. Quando a gente olha aqui, ela está no mesmo nível ali de 2021, de 2020, antes de toda essa bagunça no setor. Então, na minha visão, ainda os acionistas, os investidores ainda não precificaram totalmente esse risco e essa piora nos resultados que vão vir devido à entrada aqui do aço chinês aqui no nosso país. Então, se a Gerdau tiver um 2024 aqui com números parecidos com esse do terceiro trimestre de 2023, né, mais ou menos 1 bilhão e 600 ali de lucro, e ela continuar nesses preços que a gente está vendo aqui, ela vai para um PL de acima de 15 vezes, que ela não
não apresentou esse PL aqui, nem assim no passado, em poucas vezes ela teve um PL próximo desse, né? A gente teve ali uma distorção em 2020 com taxa de juros, mas quando a gente pega o passado ali, 2019 ela negociava com 10, 11, então ela estaria, de certa forma, cara, precificada. Então, no momento a gente não tem recomendação de compra da Gerdau, mas se você quiser saber as nossas recomendações, como sempre eu falo para vocês, é só você clicar no primeiro link da descrição desse vídeo que você vai direto para um site que explica tudo sobre o que é ser um assinante A Pro, para você conhecer as nossas carteiras, conhecer a nossa carteira de dividendos, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui a nossa carteira de dividendos. Então a gente tem tido aí um retorno de 46% frente a 29% do Ibov, então uma carteira realmente que tem vencido o Ibovespa ali com uma certa folga. Quiserem conhecer, como sempre, ou vocês clicam no primeiro link da descrição do vídeo, ou aqui no canal vocês clicam nesse primeiro link aqui que está na nossa página, que vai para um site que explica tudo sobre o que é ser um assinante de A Pro. Então, se a gente for ter em algum momento do ano recomendação sobre a Gerdau, a gente vai avisar lá para os nossos assinantes, e aí realmente a gente não traz aqui para o YouTube, em respeito, obviamente, lá aos nossos assinantes. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like que ajuda bastante a gente, e se inscreve no canal, e também me falem aqui nos comentários se vocês estão comprando Gerdau, ou se vocês pensam aqui como a gente, e estão ali aguardando talvez uma oportunidade maior. Eu respondo todo mundo, então comenta aí que com certeza eu vou te responder. Eu vou ficando por aqui, bons investimentos e até o próximo vídeo.